Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês falando de redação novamente, redação da Banca Fundatec, só que dessa vez é mais preocupante. Por quê, pessoal? O concurso que teve para a Guarda Municipal, o pessoal é que foi muito pouco tempo também, né? Que a Banca Fundatec, às vezes, ela abre o edital, aí dá um mês ali, um mês e pouquinho só para a pessoa se preparar e já acontece aí a prova, né? Então, foi muito pouco tempo nesta prova da Guarda Municipal de Foz. Eles tiveram um mês apenas para se preparar. Então, muita gente não deu atenção para a redação. E o que aconteceu? Depois da prova, depois da correção da redação, as pessoas ficaram desesperadas, né? Ficaram preocupadas e muitos me mandaram a redação dizendo assim que eles achavam que a banca tinha pesado a mão na correção e tal. Aí, alguns textos que eu olhei, pessoal, eu percebi erros muito assim, são erros que são detalhes, que na hora da prova talvez a gente não dê tanta importância ali na adrenalina de estar fazendo a prova, mas são detalhes, e a banca ela faz uma soma lá, por exemplo, tantos erros, aí desconta lá tantos pontos, então isso afetou uma galera, porque são erros assim que são detalhes mesmo, que tem que prestar atenção na hora da prova, mas que ali na hora da adrenalina a gente acaba esquecendo. Então, esse vídeo que eu tô gravando aqui é para falar um pouco desses erros para vocês não cometerem na prova de vocês, beleza? Isso já vai ajudar vocês aí muito. Pessoal, a redação ela tem peso e geralmente depois da correção da prova objetiva, nessa fase da redação, muita gente acaba ficando para trás, perdendo ali sua posição, porque foi mal na prova de redação, e algumas pessoas que conseguem ir melhor na redação acabam avançando. Por isso, a redação é importante, pessoal. Tem que dar atenção para a prova de redação, ainda mais da Banca Fundatec. Também para depois, né, que passou aí, vocês não ficarem, tipo assim, se remoendo, né? Ah, eu poderia ter ido melhor, poderia ter feito um texto melhor, poderia... E acabar perdendo uma vaga aí de concurso só por causa da redação. Então, não desconsiderem aí a importância da redação, beleza, pessoal? A banca, ela costuma apresentar aí seu texto, né, um texto apoio. Nessa prova aqui, ela não teve texto apoio. O que ela fez? Ela orientou o candidato aí a fazer a leitura do texto de língua portuguesa. Então, o texto de língua portuguesa, da prova de língua portuguesa, ele foi utilizado como texto apoio aqui para a redação nessa prova. Aí ele coloca ali as instruções, né? Utilizar aí a língua padrão, aí ele fala que tem que ser letra legível, cuidar com os erros, né? Que se a pessoa errar, é só a pessoa riscar e continuar escrevendo ali. Então ele apresenta ali algumas instruções. Aí a banca coloca aqui o tema, olha. O tema é a produtividade no mundo do trabalho. O texto que compõe a prova de língua portuguesa faz algumas considerações acerca de crescimento e produtividade, trazendo dados interessantes sobre o assunto, discorrendo sobre como aspectos se manifestam ou se manifestaram em alguns países, fazendo referência inclusive ao Brasil. Pensando neste termo produtividade, queremos que você reflita sobre ele, buscando demonstrar os aspectos que contribuem para o crescimento da produtividade no mundo profissional e, ao mesmo tempo, que de maneira
De que maneira a cobrança cotidiana disso pode comprometer a saúde física e mental do trabalhador? Lembre-se de que a sua dissertação deverá apresentar ideias organizadas de acordo com a norma culta da língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes. A banca cobra também, pessoal, a maneira que a pessoa desenvolve o tema, ela cobra também a maneira com que a pessoa organiza ali os seus argumentos, ela cobra a estrutura. Teve um vídeo que eu falei, todo texto dissertativo, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a estrutura que a Fundatec dá uma pontuação boa ali, é a estrutura que tem que ser, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Algumas provas de redação, ela pode colocar uma questão norteadora ali como temática, mas não importa, isso é apenas para a pessoa desenvolver ali o seu texto. O seu texto vai conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês não vão fazer ali uma resposta corrida ali de 15 linhas, porque agora a banca está pedindo 15 linhas, né? Geralmente, de 15 a 30, vocês não vão fazer ali um texto corrido ali todo desestruturado, porque vocês vão tirar uma nota baixa e daí não tem nem o que contestar com a banca. Então, pessoal, alguns erros, assim, além desse, né, que eu tô falando para vocês, que é desenvolver bem a temática, a banca até coloca aqui, olha, seja original, autônomo e criativo. Não copia fragmento dos textos que orientam a prova. Então, não pode copiar nada do texto apoio, pessoal, não pode. E a banca orienta ali a pessoa a ser criativa mesmo na hora de escrever seu texto. O que aconteceu com algumas provas que eu vi? A pessoa começava, né, a escrever ali o texto e tal, aí chegava aqui, não cabia a palavra inteira. Aí o que a pessoa fazia? Por exemplo, pessoal, essa separação de sílabas, ela desconta ponto, e isso é básico. Aí a pessoa escrevia lá na prova, por exemplo, assim, né? Escreveu na prova que, essa prova que eu vi, né? Por exemplo, uma palavra, deixa eu ver, atribuídos. Acho que nem vai caber aqui. Atribuídos. Aí, vamos supor que tá aqui dentro do quadro a minha palavra, né? A palavra atribuídas. Aí a pessoa vai e coloca atribuída aqui, aí coloca o hífen e coloca o S aqui na linha de baixo. Pessoal, isso é o básico da redação, você não pode fazer isso. Se você vê que não vai, que não caberá aqui dentro da linha, não caberá toda a palavra, você vai atribuir, aí você coloca o hífen e coloca o das junto na outra linha. Porque você tem que fazer a separação correta das sílabas para pular a linha, entendeu? Não façam isso, não deixem uma palavra, a palavra toda em uma linha e daí só a letra S ou uma separação incorreta aí de sílabas na linha de baixo. Isso é o básico da redação. E a banca desconta ponto de tudo, porque é considerado aí um erro. Então, não façam isso, muito cuidado. Outra coisa também que tinha muito erro, assim, tinha muito erro de pontuação, alguns erros, assim, a pessoa ou exagerou na pontuação ou faltou aí a pontuação. E outro erro também era a falta de acento, por exemplo, a palavra pública.
Pessoal, a palavra pública, porque como o tema foi sobre a Guarda Municipal, então muitas pessoas escreveram nesse caso, né, da prova de redação da Guarda Municipal. Muitos escreveram sobre segurança pública, mas segurança pública, nesse sentido aqui de pública, ele tem acento. Então, muitos não acentuaram e a banca descontou muito ponto. Foi muito ponto, assim, por esses detalhes que eu estou dizendo para vocês. Se você não acentua a palavra pública, por exemplo, ela deixa de ser a palavra pública. Ela se torna o quê? A palavra publica, que é um verbo. Então, altera totalmente o sentido. Então, não tem como deixar de acentuar as palavras que são acentuadas, porque altera totalmente o sentido. Então, ao invés de escrever lá segurança pública, eles escreveram segurança publica. Publica é um verbo, do verbo publicar. Então, alterou totalmente o sentido do texto. Então, não tem nem como a pessoa entrar com recurso ali na banca, porque não tem nem argumento, entendeu? Mas são detalhes. Alguns fizeram textos assim muito bons, textos muito bem escritos, mas por conta desses detalhes aí acabaram aí ficando com a pontuação muito baixa. Então, cuidado com esses erros assim que são detalhes, pessoal, mas são coisas básicas de uma redação. Muito cuidado com a separação de sílabas na hora da prova. Isso é o básico mesmo. Aí, então, eu trouxe aqui para vocês, olha, eu escrevi um texto, né, sobre esse tema, só para vocês terem uma noção aí de mais ou menos como que funciona, e um bom texto aí para vocês tirarem uma nota que vai ajudar vocês aí a garantirem a aprovação na prova. Então, o nosso tema aqui que a banca traz nessa prova aqui é a produtividade no mundo do trabalho. Então, eu fiz esse texto aqui só para mostrar para vocês. Na introdução, pessoal, vocês vão fazer uma breve apresentação sobre o tema que vocês irão tratar no decorrer do texto. Então, eu escrevi assim: diante de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo, os colaboradores precisam apresentar resultados que demonstrem a sua produtividade. Cobranças, pressões e carga horária excessiva de trabalho são ferramentas para alcançar os resultados esperados pelas empresas, porém podem prejudicar a saúde mental e física do trabalhador. Eu apresentei meu tema aqui na introdução, já dá para ter uma ideia de que eu estou falando ali sobre produtividade e saúde do trabalhador. Aí o texto continua, né, no desenvolvimento. Quanto maior a demanda, maior a necessidade de produção. Mas o que as grandes empresas não podem desconsiderar é que o investimento na saúde e qualidade de vida do trabalhador pode fazer com que este apresente resultados positivos e produtivos. Aí eu coloquei ali um argumento. Segundo o IBGE, trabalhadores costumam faltar ao trabalho por problemas de saúde causados na rotina laboral, tais como dores nas costas, dores de cabeça, resfriados, ansiedade e outros. Aí eu trouxe um outro argumento. O Ministério do Trabalho e Emprego expõe que no Brasil ocorrem mais de 700 mil acidentes de trabalho diariamente, provocando impacto negativo tanto na saúde do trabalhador quanto na produtividade da organização. Aí eu concluo meu texto, porque a banca não pede um texto longo, pessoal. A banca pede um texto bem feito. Aí eu concluí meu texto. Portanto,
As empresas inovadoras e com o intuito de aumentar a sua produtividade devem investir primeiramente na saúde e qualidade de vida dos seus colaboradores e, consequentemente, apresentam grandes resultados em sua produção. Então, eu fiz ali o meu texto com base na temática, né? É lógico que esses argumentos que eu utilizei, eu busquei eles para utilizar na hora da prova, vocês não vão conseguir fazer isso, né? Por isso, pessoal, que é importante muita leitura de temas atuais, quando se trata aí de prova de redação. Não só prova de redação para concurso público, mas prova de redação para o Enem, prova de redação para algum outro, para vestibular. Esse conhecimento de temas atuais, ele vai ajudar você a levar argumentos para sua prova, porque você não vai poder fazer cópia ali do seu texto apoio. Você pode ali ter uma ideia do que se trata o tema, né, central. O texto apoio, ele funciona para isso, ele funciona para como se fosse um estímulo ali à sua criatividade. Mas você vai ter que ser criativa ali na hora de fazer sua prova, utilizar bons argumentos, cuidar muito com a pontuação, cuidar muito com a acentuação e cuidar muito com a separação de sílabas, pessoal. Por favor, porque esses erros que descontaram pontos foram detalhes mesmo, que talvez se a pessoa soubesse ou antes tivesse talvez pensado nisso ou praticado mais a redação. Como eu disse, a prova teve ali 1 mês só para o pessoal estudar, mas é melhor investir antes da prova, investir nisso, investir na redação de vocês, do que depois que passar a prova, vocês verem ali que vocês perderam uma vaga no concurso só por conta da prova de redação. Beleza, pessoal? Qualquer coisa aí, eu estou à disposição. Vocês podem fazer a postagem do texto de vocês para correção lá na plataforma, que eu faço a correção para vocês. É bom até fazer o texto à mão mesmo, porque quando a gente faz o texto digitado, na hora da prova a gente vai fazer o texto à mão. Então, essas situações de acentuação e separação de sílabas, se você faz o texto só digitado, você não treina, né? E na hora da prova será manual, então é bom já praticar aí fazendo o texto escrito à mão. Beleza, pessoal?